Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando a nossa maratona dos dons espirituais. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, diaconisa Márcia. Amém, achei aqui. Jó, Você quer que capítulo eu leia? 4, verso Versículo 15. 15. É para eu ler? Isso, só está a senhora comigo, os outros irmãos sumiram. A Lisa está na rua, não pode falar. A Amém. Alessandra está lá pelejando com o guarda-roupa, mas fez a inscrição, uma bênção. E o Bruno sumiu, não Amém. fala. Bom, a paz do Senhor, Jó capítulo 4, versículo 15, fala assim: Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Arrepia ou não arrepia? Arrepia, é verdade. Arrepia. Só um minuto aí. Aguenta aí. Arrepia. Eu falo, vocês, o problema de vocês é que vocês ficam esperando eu provar na Bíblia. Se eu não provo na Bíblia, vocês não Isso creem. é Fica bom. Então, tudo incrédulo. então isso é bom, é. Então isso é bom, porque quando às vezes eu já senti isso com palavras de Deus, assim, de ouvir a palavra, ou alguma pregação mesmo, alguma coisa, e eu senti aquele arrepio, às vezes, numa oração, né? Quando está em casa, uma oração assim, e eu senti Certo. aquele arrepio. Quando está em grupo ou sozinha, já senti. Ai, fico Certo. feliz de saber, então. Olha, eu já li Jó, mas não tinha reparado isso, não tinha me atentado. Tá vendo? Vocês me pegaram bonzinho. Foi só vocês falar que eu fiquei bonzinho. E se eu não falasse mais, o culpado ia ser o Bruno, que ele demorou para aparecer ali, ainda assim não falou. Só deu um sinal com a mão assim, ó. Fiquei economizando voz. Meu Deus. Meu pai. Não seja tímido, Bruno. Fala, meu filho. Mas Glória. bom, Aê, velho, como é bom te ouvir. Ô, Jesus tô amado. correndo um pouquinho aqui, terminando uns negócios que atrasou, mas tô aqui. Atrasou, né? Todo mundo atrasou. Eu também atrasei. Tinha que ajeitar umas coisas aqui, não consegui. Meu Deus, estava trabalhando longe hoje, lá perto da Avenida São Gabriel. Tem que pegar trem. Uma loucura. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Então vamos lá, irmãos. Vamos para cima da nossa aula. Nós vamos orar e depois da oração nós já vamos iniciar, tá? Deixa eu terminar aqui de conferir, porque às vezes eu na correria esqueço de mandar o link para os irmãos que fizeram a inscrição. O Alessandro fez, eu mandei. Pastor Gilberto é nosso leitor oficial, até agora não apareceu. Ah, enviei para o Bruno, né? Tá aqui no nome da Aline, mas enviei. É porque ela que fez a inscrição, tá, Bruno? E aí eu deixo marcado aqui, como eu marquei o nome de quem fez a inscrição, por isso que tá Aline, mas é dois numa só carne, tá bom? Então, a Aline, Pastor Régio fez a inscrição, mas também não chegou ainda. Lisavânia e Diaconisa Márcia. Então, tá certinho, tá certinho. O Alex não, dessa vez o Alex não veio com a gente. Bom, mas vamos lá, ó. Vamos orar então? Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que nos conduza em toda a verdade da tua palavra, revela, ilumina, clarifica, fala, Senhor, conosco, pois queremos te ouvir através do Espírito Santo. Revela a nós e nos mostre em que espírito o Senhor quer falar conosco e dar-nos um coração humilde para aprendermos da tua palavra, porque o Senhor Jesus foi quem disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, bendito seja o teu nome. Nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos sair daqui mais e mais compreensíveis à tua palavra, a toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dá, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas que se inscreveram, ó Pai, o poder, a capacidade de interpretação da tua palavra, do discernimento, e que cada um possa crescer em graça, possam crescer, ó Pai, no conhecimento acerca dos dons espirituais. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.
Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, ó. O tema, né? Vocês já sabem, a maratona, os dons espirituais, tá? Nós vamos começar a aula de hoje lendo Isaías 55, versículo 1 e 2. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Isaías 55, versículo 1 e 2. Uma coisa muito poderosa aqui, e é importante nós lermos, porque é um texto que vai nortear a nossa aula aqui de hoje, tá bom? Lembrando que na aula de hoje nós vamos começar falando sobre os dons interiores, tá? No decorrer dos dias, eu vinha falando com vocês a respeito dos dons, né, espirituais, e por algumas vezes eu enviei mensagens para vocês falando sobre a existência dos dons interiores e os dons exteriores. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula, nossa maratona, falando um pouco sobre os dons interiores. E aí depois nós vamos para os dons exteriores, tá? Com calma, sem Amém. pressa. Se não der tempo, na próxima aula a gente continua e assim sucessivamente, tá bom, irmãos? Então vamos lá, ó. Isaías 55, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Glória a Deus, glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Então veja que interessante, irmãos. No capítulo 55 do profeta Isaías, ele fala algo muito, muito interessante, dizendo assim, ó: quem tem sede, vem às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Olha que poderoso isso aqui, ó. Comprai quem tem dinheiro e até quem não tem dinheiro. Quem não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, ou seja, sem valor algum, ou seja, você não precisa pagar nada, é de graça. E esse capítulo 55, do versículo 1 e 2, ele começa mostrando para nós uma tipologia dos dons espirituais, tá? Anota isso aí. Isaías 55, 1 e 2 é uma tipologia dos dons espirituais. Por quê? Porque os dons espirituais nós recebemos eles de graça. Eles são dados pela graça. É gratuito. Os irmãos conseguem entender? Amém. É uma tipologia dos dons espirituais. É uma tipologia dos dons espirituais. Porque os dons espirituais são dados para nós pela graça. É gratuito. Você não precisa pagar. Vocês lembram daquele texto bíblico, pastor Alessandro, em que Simão Mágico oferece dinheiro para Pedro em troca do dom espiritual? Eu lembro. Pois é. E hoje em dia tem muitos Simãos mágicos por aí, tá? Vendendo as coisas de Deus, pastor Alessandro.
Vendendo as coisas de Deus. É só acessar a internet, vocês vão ver. De vez em quando o pessoal me manda uns vídeos assim para mim ver. Um absurdo. Os caras vendendo pedaço da tábua da Arca de Noé. Ah, É, Pedaço de madeira da Arca de Noé. O sopro do Espírito Santo dentro de um balão, numa bexiga. Não, como é que o povo cai numa dessa, irmão? Fala sério. Cada heresia, sim. misericórdia. Não, é demais, né? É um absurdo. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque está cheio de charlatões da fé aí, né? Então, Isaías 55, versículo 1 e 2 é uma tipologia dos dons espirituais que nós recebemos pela graça, tá? Glória a Deus. Então, Amém. primeiro, eu quero argumentar com vocês sobre os dons interiores e os dons exteriores. Lembrando que os dons interiores são três. Os dons interiores são três. Vamos enumerar eles? Vocês estão prontos aí, não, para anotar? Se não der tempo de anotar, não tem problema, tá? Depois eu dou Pode um jeito de falar. mandar o script para vocês. Vamos lá. Primeiro, o dom da vida eterna. A vida eterna é um dom e ele é um dom interior. Segundo, o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é um dom interior. E o terceiro e último, o dom celestial. Então vamos lá? Conferindo? Os dons interiores são três. O primeiro é o dom da vida eterna. O segundo, o Espírito Santo em nós. Perdão. E o terceiro e último, o dom celestial. Amém? Amém. Amém. Agora vamos enumerar os dons exteriores. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês o que é dom interior e o que é dom exterior. Vamos enumerar Os aí os dons, dons exteriores. Vocês estão prontos? Sim. Glória a Deus. Aí, ó. Lisavana chegou. Acho que ela veio até de mototáxi, viu? Para chegar rápido. Irmã Lisavânia, a senhora pegou em que ponto aí? Tá tranquilo? Desde Cortando. então eu não. Não, não tá dando não. O microfone da senhora tá aberto, mas tá dando corte. Quando a senhora vai falar, corta. Começa a picotar. Tenta tirar do... Tenta tirar do... me fugiu a palavra. Tenta deixar só no Wi-Fi. no Wi-Fi. Tira do... Mas Tira tá, do... mas tá só no Wi-Fi. É? Agora eu tô Tá só usando. no Wi-Fi. Eu cheguei agora, ele pegou no Wi-Fi. Aí, ó, Desde que agora a começou senhora a tá aula, aqui falando para mim tá bem. falhando. Não, aqui não tá Então, falando mais não. Agora parou. então melhorou. Que ponto que a senhora pegou aí? Tá tranquilo? Posso Eu avançar? peguei a aula toda. Eu vinha anotando no celular e agora já estou anotando no caderno. Tá bom. Então, falei sobre os três dons interiores, que são, o primeiro, o dom da vida eterna, o segundo, o Espírito Santo, em nós é um dom, e terceiro e último, o dom celestial. Agora eu quero que vocês enumerem, esses três são dons chamados dons interiores.
Esses três primeiros que eu falei são chamados de dons interiores. Agora vamos para os dons exteriores. Tranquilo? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, o primeiro, palavra da sabedoria. Esse é o primeiro. Esse é dom exteriores, são 9, tá? Palavra da ciência, o segundo. Pera. Tô perando. Pera, tô perando. Palavra da sabedoria, primeiro, segundo, palavra da ciência. Terceiro, a fé. Quarto, dons de curar. Quinto, operação de maravilha. Sexto, profecia. Sete, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Oito, variedade de línguas. E nove, interpretação das línguas. Pastor Alessandro, você anotou todos? Sim. Então lê aí para mim, deixa eu ver. Parece que a conexão do Bruno caiu, hein? Deixa eu ver aqui. É, a conexão do Bruno caiu. Primeiro, palavra da sabedoria. Correto. Segundo, palavra da ciência. Isso. Terceiro, fé. Quarto, dom de curar. Quinto, operações. Maravilha. Sexto, profecias. Certo. 7, discernimento. Isso, 8, discernimento de espírito. 8, variedade de línguas e 9, interpretação. Eita glória, hein? Então, esses 9 são chamados de dons exteriores. Então, observe, irmãos, que, inclusive ontem, no nosso culto, eu fiz mais uma ministração falando sobre vida eterna. Eu estou com uma série de mensagens lá no nosso culto, todos os domingos, falando sobre vida eterna, ensinando à igreja, os irmãos, o que é vida eterna. Porque eu acredito que vocês bem sabem que essa questão da vida eterna, na cabeça de muitos crentes, Lisavane, vida eterna é algo que só vai ser ativado em nós quando nós entrarmos na glória. Então, vida eterna não é algo que está em nós em estado estacionário. A vida eterna não é uma coisa que está dentro da senhora num estado estacionário, está parado lá, não está ativado, que só vai ser ativado quando a senhora deixar o corpo dessa vida e estiver na glória com o Senhor. E vida eterna vai além disso. Vida eterna, observe que
em João capítulo 17, no versículo 3, quando Jesus vai falar de vida eterna, Jesus vai dizer assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único Deus e a Jesus Cristo. Vamos ler lá para vocês, já que nós estamos no tema, o primeiro dom é vida eterna. Primeiro vamos falar dos dons exteriores, os três. O primeiro dom, o dom interior, perdão. Vamos falar primeiro sobre os três dons, que são os dons interiores. O primeiro dom interior é vida eterna. Observe que diz João, capítulo 17, versículo de número 3. Jesus vai falar o que é vida eterna. Ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que Jesus está mostrando para nós aqui, que é de fato, pastor Alessandro, vida eterna? Diga assim, ó, relacionamento. Relacionamento. Então, vida eterna não é algo que está estacionado dentro de você. Vida eterna tem a ver com relacionamento. Viver experiências com Deus Pai, buscar relacionamento com Deus Pai a fim de conhecê-lo. Eu não posso dizer que conheço uma pessoa sem antes eu ter relacionamento com ela. Vivência, dia a dia, tempo de mesa, momento de mesa, comunhão. Vocês conseguem entender? Sim. Então é muito forte isso, muito poderoso. Então Jesus diz que vida eterna tem a ver com relacionamento, com experiências que nós vamos vivendo com Deus no nosso dia a dia. Amém. Ou seja, procurando saber quem é Deus, conhecer mais de Deus. Isso é vida eterna, quando eu me relaciono com Ele. Ok? Ok. Então, observe, ó. Em 1 Coríntios, falando dos dons interiores. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Falando dos dons interiores. Olha a declaração de Paulo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, ó, de maneira que nenhum dom vos falta. Grifa isso aí na sua Bíblia, ó. De maneira que nenhum dom vos falta. Até eu vou grifar aqui, ó, no script para poder depois prender a atenção de vocês, deixar em vermelho, destacado. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os dons que nós recebemos ao entregarmos a nossa vida a Jesus. Os dons interiores. Esses três dons, vida eterna, o Espírito Santo e o dom celestial, irmã Lisavane, todo crente tem dentro dele, quando recebeu Jesus como Senhor. Amém. Olha o que Paulo está dizendo. Na semana, eu envio para vocês, assim, fazendo uma indagação, para motivar vocês. Mas é incrível a falta de interação, às vezes, do pessoal cristão, né? Porque o problema se dá por conta de, além deles não saberem, não demonstram interesse em aprender. Porque se alguém me envia uma mensagem dessa, eu vou perguntar para a pessoa, olha, eu não sei. Qual foi a pergunta que eu fiz na mensagem que eu enviei?
O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7? Que os crentes da comunidade de Coríntio tinham todos os dons? É isso que ele está dizendo? E se Paulo realmente estiver dizendo, afirmando, irmã Isavane, que a igreja de Coríntio, os crentes de Coríntio, tinham todos os dons, como muitos entendem, todos os dons aqui são os 9 dons exteriores, como pode aquela igreja ser uma igreja tão carnal, possuindo todos os dons? Verdade, né? Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, né? Profecia, como pode isso? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está afirmando que eles tinham todos os dons exteriores. Paulo está se referindo aos dons interiores, de maneira que nenhum dom vos falta. Qual dom que não falta em nós? Os 3 dons interiores. Quais são eles? Vida eterna, o Espírito Santo em nós é um dom, e o dom celestial. Boa noite, pastor Regis. Paz do Senhor, querido. Seja bem-vindo. Dá um abraço na pastora aí. Espero que ela Boa esteja noite, a por aí, paz a hein? todos, rapaz. Rapaz. Ó, já ouvi a voz dela no fundão. Será que quando a pastora estudava, ela era da turma do fundão, meu Deus? Na sala de aula, daqueles que ficavam lá no fundão? Não, tem cara não, viu? Tem não, né? Acho que era o Regis que ficava lá no fundão. Aqui hoje ele está colocando, ele está ficando mais presente hoje na frente, entendeu? É, glória a Deus. Não, não. Eu também sempre gostei de sentar ali da terceira fileira para frente ali. Ah, Eu já sou Eu- é pequenininho, se eu brincadeira. ficar no fundão, não pego nada. Boa noite, pastora. Seja bem-vindo. Vamos aprender muito, hein? Sobre os dons. Amém. Ah, Glória a Deus. É, eu sentava no fundão mais por timidez. Eu era muito tímido. Eu não sei onde foi parar essa timidez agora, que eu não tenho mais timidez para nada, graças a Deus. Mano Isavana, a senhora está conseguindo absorver aí, seguir o raciocínio? eu estou É, sua internet hoje não tá cooperando, não. Voltou a falhar de novo. Tá falhando. Voltou a falhar de novo. Não sei por quê, tá picotando. Quando a senhora fala, corta, aí vai dando umas picotadas. É exatamente assim que eu estou ouvindo. Picotado? É, Incrível, mas agora, ó, por exemplo, agora a senhora mexeu em alguma coisa aí? Não. E agora voltou normal, ó. ouço, não. Alguém mais está ouvindo a minha voz picotada? Ó, então é a internet da senhora mesmo, porque os demais irmãos estão todos ouvindo. Eu não tenho aula para mexer com nada, não. Depois eu Ouvindo bem. reinicio o modem. A senhora pode fazer o seguinte também: a senhora sai da aula e clica no link de novo, o mesmo link, para voltar, para ver se melhora. É, vou fazer isso. Faz, é rapidão. Enquanto a senhora faz Vou isso, eu fazer. pego minha água que eu esqueci. Aguenta aí, irmãos. Vou pegar minha água.
Eita, Jesus, hoje tá difícil. Vamos lá. Então é isso aí. Eu espero que você esteja entendendo essa primeira parte da aula em que nós estamos falando sobre dons interiores, tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo não está afirmando que os crentes da comunidade de Corinto tinham todos os dons, se referindo aos novos dons exteriores. Pelo contrário, ele está falando a respeito da graça de Deus que nos foi dada. Ele diz que no versículo 4, que pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo, nós recebemos todos esses três dons: o dom da vida eterna, o Espírito Santo em nós e o dom celestial. Amém? Fala aí, Manlisa, deixa eu ver agora. Ah, agora parece que eu estou ouvindo bem melhor. Às vezes quando sai e volta, a voz da senhora É. também tá melhor. A senhora Que está bom. conseguindo seguir o raciocínio? Sim, claro. Perfeito. Obrigada. Amém. Então vamos lá, irmãos. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Ó, observe, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Deixa eu ler o versículo 4, 5, 6 e 7 para contextualizar, né, irmão Bruno? Acho que fica melhor, né? Para contextualizar. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Veja, os dons são recebidos pela graça. Esses três dons interiores, tanto os dons interiores quanto os dons exteriores, nós recebemos também pela graça. Então, Paulo diz que pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, agora o versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Verso 7 é o verso-chave. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é sobre isso que Paulo está falando, os dons interiores. Essa graça de Deus que nos foi dada são os dons interiores. Nós recebemos graça de tal maneira que não nos falta nenhum dos dons interiores. E, pastor Alessandro, é impossível. Veja bem o que eu vou dizer para vocês. Pastor Alessandro, é impossível uma pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador e receber apenas um desses dons interiores, ou só dois. Porque aí a obra de Cristo nela ficaria incompleta. Então, recebeu Jesus como Senhor, ela recebe, pela graça, através da graça, esses três dons interiores: vida eterna, Espírito Santo e o dom celestial. Ficou claro? Vamos ver isso na Bíblia, então? Bora lá. Vamos ver isso na Bíblia. Primeiro dom, o dom da vida eterna. Vamos lá, Romanos capítulo de número 6, verso 23. Romanos 6, 23. Romanos 23. Não, 6, 23. Ah, perdão, 6:23. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, que você recebeu por crer. Esse é o primeiro dom interior. Por exemplo, o pastor Alessandro, tem como eu saber que há vida eterna dentro de você? Não, vou melhorar, né? A pergunta não é bem assim. Como
como que eu posso olhar para você, olhar para o Senhor e dizer que o Senhor tem vida eterna? Se a vida eterna é um dom interior que está dentro do Senhor. Não tem como, né? Nós mesmos sabemos. Pois é, eu posso ter algumas pistas baseado em João 17, versículo 3, quando Jesus diz que vida eterna é ter relacionamentos, ou seja, vida eterna, segundo o conceito de Jesus, em João capítulo 17, versículo 3, é conhecermos a Deus como único Deus. Então, se eu olho para o Senhor e vejo que o Senhor é uma pessoa crente e que busca relacionamento com Deus a fim de conhecê-lo, então já tem uma pista que o Senhor tem a vida eterna dentro de você, mesmo ela sendo um dom interior. Conseguiram entender? Sim. Glória a Deus. Então, esse dom é o primeiro dom chamado dom interior, o dom da vida eterna. A vida eterna é um dom que nós recebemos de graça e pela graça. Vamos para o segundo dom, o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então veja que Paulo, ele cria que a pessoa que recebia Jesus como Salvador, que tinha se convertido, o pastor Alessandro, tinha que ter recebido o Espírito Santo. Creu? Recebe o Espírito Santo. Forte, forte, E forte. aí o Espírito Santo em nós vai se manifestar em cada um de nós de maneira diferente. Em alguns da mesma forma, em outros de maneira diferente. Por exemplo, tem pessoa que recebe Jesus e já fala em língua. Não é assim? Eu já vi experiências assim, ó. Quer aceitar, ó, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor, entregar sua vida a Jesus? A pessoa vai lá na frente, você põe a mão nela, ela começa a falar em língua. Amém. Alguns momentos Verdade. atrás, ela era ímpia. Era uma pessoa ímpia, acabou de aceitar Jesus. Tem aqueles que na hora que desce as águas, né, pastor Alessandro? Já viu isso? Na hora que você batiza, que você imerge a pessoa, quando volta falando em línguas. Verdade. Então, essas são as manifestações do Espírito Santo. Por quê? Pastor, qual é a Porque palavra? hã? Desculpa. Desculpa, qual é a palavra? É Atos? 19, versículo 2. Tá. Recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? Tá vendo? Amém. Então, o Amém. Espírito Santo é um dom em nós. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ó, tá vendo? O crer aqui de novo, ó. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo em nós é um dom. Efésios 1:13. Temos uma outra referência, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Amém. veja que o Espírito Santo ele se manifesta com várias facetas. O dom do Espírito Santo é a vida eterna, o dom do Espírito Santo é o Espírito Santo em nós também. É o Espírito Santo em nós. São várias manifestações, né? É um
só espírito com várias facetas, com várias manifestações. Por exemplo, quando a gente lê Isaías, vamos ver aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, porque às vezes confunde, né? Na cabeça de muitos. Mas espera aí, o dom do Espírito Santo é a vida eterna? E como é que ele, sendo o dom do Espírito Santo, sendo a vida eterna, também é o Espírito Santo em nós? Ué, mas o Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas, com várias facetas. Por exemplo, quando você lê Isaías, capítulo, deixa eu ver, acho que é 60, Isaías 60, deixa eu mostrar aqui para vocês. 61. Dá uma pisa naquele pastor Gilberto, ele vai ver o quanto é bom Acho que dar aula e ter que ler os versículos ainda. 61, parece. 61. Obrigado, pastor. Ó, verso de número 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Não, peraí, acho que não é isso não, pastor. É o 11, então. É o 11. Isaías 11. Que fala sobre os 7 espíritos, das 7 maneiras. Eu tô moscando aqui. É o 7, o 11. 11. Obrigado. Mais uma vez, ó, tá lendo Bíblia, hein, varão? Hã? O que é? Espera aí, irmãos. Espera aí que a gente já corrige já. Eu não sei por que eu estava com Isaías 60, 61. Meu Deus. Obrigado, pastor Alessandro. Agora sim, irmãos, ó, confirmando aí, ó, Isaías capítulo 11, versículo 2. Observe, é um mesmo espírito, mas se manifestando em várias facetas. E repousará sobre ele, ó, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, Espírito de fortaleza, 5, Espírito de conhecimento, 6, Espírito de temor, 7, então, esses aqui são chamados e conhecidos como 7 Espíritos de Deus. Só que quando a gente usa esse termo, 7 Espíritos de Deus, dá a impressão que são vários espíritos, né? Verdade. Não dá essa impressão? Que são vários espíritos? São 7 espíritos? Não. É o mesmo espírito. Que espírito? O Espírito Santo se manifestando de 7 formas diferentes. Ficou claro? Amém. Então, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós também é um dom. Nós lemos Atos 2:38, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós. A vida eterna é um dom do Espírito Santo. Esses são os dons interiores. Primeiro é vida eterna, o segundo, o Espírito Santo em nós. Ter o Espírito Santo em mim é um dom de Deus. E é o segundo dos dons interiores. Lembrando que a palavra dom significa presente, tá? Quando você vai ler no grego, a palavra dom no grego, o significado é presente. É um presente de Deus. E da mesma forma, o Espírito Santo. Eu não vejo o Espírito Santo no Alessandro, habitando dentro do pastor Alessandro. Mas eu sei que o Espírito Santo está nele, por quê? Porque no dia em que ele creu em Jesus, ele recebeu a vida eterna e o Espírito Santo como um presente de Deus na vida dele, e também o dom celestial, que é o terceiro dom que nós vamos falar agora. Estou indo muito rápido, irmãos? Não, tranquilo. Pra mim, né? Quem achar que eu estou indo muito rápido, fala aí.
Então, agora vamos para o terceiro dom interior. O dom celestial. Está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 5. Pode ler, pastor Alessandro? Pode. Não, o senhor pode ler para nós? Ixi. A ossa aqui. Se não puder, eu peço para a Lisavane. Pede outra aí que tá mais fácil. Pensa outra aí. Vamos tentar a Lisavane. 6:5. Isso, de Hebreus. 6, 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Na Bíblia de quem está o dom celestial? Tem na Bíblia de alguém o dom celestial? Bruno, procura no Google para nós aí uma versão que fala o dom celestial. Hebreus 6, 5. Que a tradução está o dom celestial. O que a irmã Lisa Vânia leu está melhor traduzido, né? Porque se na Bíblia de alguém está o dom celestial significa os poderes do mundo vindouro. Não está errado, viu, Lisa Vânia? A minha tá assim também. Os poderes do Deixa eu mundo ver. vindouro? Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E os poderes do mundo vindouro. Tem uma tradução que fala o dom celestial. Vamos ver se o Bruno consegue achar lá. Deixa eu ver se na minha Bíblia tem, do celular. Tô dando uma olhada aqui, mas Ah. agora eu não achei nenhuma. Não, Tô na tranquilo, NAA. sem pressa. Peraí. Hebreus. Sem pressa. Hebreus capítulo 6, verso 5. Pastor Fernando, a minha fala é dom celestial, mas no versículo 4. No versículo 5, o meu está, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E no versículo 4 fala assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu acho que eu confundi, então. O meu também está assim, no 4. No 4, Eu então é o também 4, vi tá? também. Corrigem aí. Corrijam aí. Eu falei o 5, mas é o 4. Então tá falando do dom celestial. O que é o dom celestial? O verso 5 nós temos a resposta. São os poderes do mundo vindouro. Isso é o dom celestial. Todos nós temos. Temos os 3 dons, que são chamados dons interiores. Agora, assim, ó, pastor, por que é importante a gente, ao falar sobre os dons, por que é importante primeiro aprender sobre os dons interiores? Porque os dons exteriores são provenientes da ação desses dons interiores dentro de nós. É por intermédio desses 3 dons interiores que os dons exteriores vão ou podem se manifestar em nós de conformidade com a vontade do Espírito Santo. Porque observe que quando Paulo vai falar dos dons exteriores, que são aqueles 9 dons, Paulo vai deixar claro que é pela vontade do Espírito Santo que o dom vai se manifestar em cada um de nós, que o Espírito Santo, ele primeiro vai considerar qual é a importância de te dar ou manifestar em você esse dom de acordo com a necessidade da obra. Não somos nós quem escolhemos, nós podemos pedir eles em oração. Eles quem? Os dons exteriores, os 9 dons lá. Qualquer um deles você pode pedir. Se você vai receber ou não, quem vai decidir é o Espírito Santo.
Conseguiram entender, não? Amém. Então, o dom celestial é o poder para acessarmos os poderes do mundo vindouro agora. Por exemplo, pastor Alessandro, quando o senhor expulsa um demônio, o que está acontecendo? O senhor está acessando os poderes do mundo celestial. Os poderes do mundo vindouro, melhor dizendo. Por quê? Porque expulsar demônios tem a ver com o mundo espiritual, não tem? Certeza. Ou quando uma pessoa se endemonia lá na igreja, lá, o senhor manda chamar a polícia. Hã? Tenta imaginar, a pessoa endemonia e diz assim, ó, chama a polícia. A polícia chega lá, vai resolver o quê? Só se o policial for crente, né? Ele vai discernir, vai chegar lá, vai olhar, vai dizer, ih, rapaz, isso aí é demônio. Ou seja, tem a ver com o mundo espiritual. Então, você, ao expulsar o demônio da vida da pessoa, significa que o senhor está acessando os poderes do mundo vindouro. Está conseguindo entender, pastor Régio? Sim, pastor, sim. Olha a importância de nós, primeiro, aprendermos sobre os 3 dons interiores que está dentro de nós. Por exemplo, pastor Régio, dentro do senhor, quando o senhor recebeu Jesus como teu Salvador, o senhor passou a ter dentro do seu interior esses 3 dons interiores, de graça e pela graça. Isaías 55, versículo 1 e 2. Vinde e comprai. Sim, comprai sem dinheiro, de graça. É uma tipologia dos dons. Isaías 55, verso 1 e 2. Então você recebeu de graça e pela graça esses 3 dons interiores dentro do Senhor. Quais são eles? Vida eterna, o Espírito Santo habitando dentro do Senhor e o dom celestial. O que é o dom celestial? É a capacidade que nós temos de acessar os poderes do mundo vindouro. Estão conseguindo pegar? Então, observe que todos eles, os dons, precisam crescer até o pleno desenvolvimento e a maturidade. Nós temos dentro das igrejas, irmãos, uma bagunça relacionada aos dons espirituais por falta de maturidade e o conhecimento acerca dos dons. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Existem pessoas, pastor Alessandro, que oram pedindo a Deus dom de curar. Quem já pediu dom de curar? Como que você pode saber que você recebeu o dom de curar? Hã? Você orou, pediu. Como é que você pode saber que você recebeu ele? Após eu orar em alguém testificar que através da minha oração foi curado. Agora observe que a E se não palavra ficar? no dom de curar, nós temos ela no plural. Variedades, isso. Está escrito assim, dons no plural, de curar. Por quê? Porque são diversos tipos de enfermidade e de doença. Correto? Correto. Por quê? Jesus não disse assim, ó,
vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Isto. Vamos ver isso? Para vocês poderem entender e desatar o nó. Você está orando, pedindo um dom de curar. Acho que é Marcos 15. Marcos 16. Marcos 16. Versículo de número 18. Acharam aí? Sim. Marcos capítulo 16, versículo 18, ó. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, observem que, eu não li o 17 com vocês, poderia ter lido para contextualizar, mas observe que o versículo 17 diz que nós temos o poder de expulsar demônios no nome de Jesus, e o versículo 18 diz que nós temos o poder de pôr as mãos sobre as pessoas enfermas e curar. Isso mostra que a questão da cura, pastor Alessandro, não necessariamente eu precise ter o dom. Consegue entender? Sim. Basta eu impor a mão, invocar o nome de Jesus e pedir para que aquela pessoa seja curada. Correto? Amém. Porque Jesus está dizendo, ó, vocês vão pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. E isso é o poder universal. Ou seja, todo cristão recebe esse poder para pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Mas existem tipos de enfermidades que, mesmo você impondo a mão e invocando o Não nome do será Senhor curado. Jesus, não acontece nada. É verdade. Correto? Aí é onde entra os dons de cura. É quando você orou e pediu para Deus dons de cura. Como que você vai saber agora que você tem os dons de cura? Orar pelas pessoas. Orando pelas pessoas, impondo a mão, principalmente naquelas doenças que são consideradas até incuráveis. Como exemplo, nós temos a AIDS, nós temos o câncer, Câncer. nós temos Alzheimer e tantas outras que a medicina não tem a cura ainda. Então, como que você faz para saber? Você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e ora. Por quê? Porque, afinal de contas, você está orando, consagrando a sua vida e pedindo a Deus que dê a você os dons de curar. Estão conseguindo entender? Sim. Amém. Agora, vocês observem que em determinados ministérios existem líderes que impõem as mãos sobre pessoas com doenças. Nós poderíamos citar aqui como o Boiadeiro não, perdão, o Valdomiro, né? Escapou aqui, ó. Você já viu aquele homem orando em pessoas enfermas? Quem já viu? É. Quem já viu? Acho que eu já vi só alguns comentários, mas ver nunca. Não, a senhora precisa ver. A senhora tem que acessar o canal lá dele, lá, de televisão, que passa os programas em que ele está orando. Cada tipo de doença, irmãos, cada coisa assim, ó, que chega a ser assustador. Ele põe a mão, ora e a pessoa é curada. Se
outro pastor da igreja dele for lá e pôr a mão naquela mesma pessoa, ou o mesmo tipo de doença, né? A mesma pessoa não, mas o mesmo tipo de doença, vocês vão perceber que a pessoa não é curada. Mas ele põe a mão e Deus cura. Por quê? Porque ele Ele recebeu pediu o dom da os cura. dons de curar. Mas aí a soberba fala mais alto. O camarada começa a dizer que com ele a coisa funciona, hein? Aqui comigo não tem esse negócio, não. Aqui eu ponho a mão e Deus cura. O que é isso? Soberba. Primeiro que o dom não é dele, é de Deus. Segundo, que essas pessoas não podem menosprezar os demais irmãos, seja da igreja dele, seja de qualquer outra igreja. Tinha um pastor que ainda falava assim para as pessoas: seu pastor orou por você lá na sua igreja? Aí a pessoa, orou. Aí ele falava assim: por que você não foi curado? Aí a pessoa não sabia responder, né? Aí ele dizia assim: porque aqui tem o poder de Deus. Aqui na igreja, Deus é amor, Deus faz a obra. Eu Olha a conheci esse confusão. rapaz, eu conheci ele. Olha a confusão, irmãos, que cria na cabeça das pessoas. A contenda que se semeia no meio do povo cristão. Agora, é claro, eu quero crer, eu quero acreditar que esses camaradas fazem isso, pastor Alessandro, pastor Régio, os irmãos aqui. Isso eu quero crer, tá? E quando eu falo isso é sem demagogia. Eu quero crer, quero acreditar que eles fazem isso na inocência, pela falta de conhecimento. Porque eu penso que se eles tivessem o conhecimento mais profundo acerca dos dons, eles não usariam essa fala deles. Talvez eles falam na inocência e não se dão conta como isso é danoso para causar divisão, para fazer parecer que eles têm o poder, os outros pastores não, que a igreja deles é uma igreja forte, poderosa no espírito, as outras igrejas não. Eu quero crer assim, e tomara que seja, porque se não for, meu filho, chegou no tribunal de Cristo, perde galardão. É verdade. Fez, mas quando chegar lá no tribunal, perde galardão. Falar assim, Pede posição no eis que... reino de Deus. Senhora, diaconisa, a senhora está falando o quê? Eu estava tentando me lembrar da fala, da palavra de Deus que fala é, Senhor, Senhor, como é que fala? É Ah, Mateus pastor, 7, esqueci. 20, é Mateus 7, É, 22, 23. mas eu curei, né, que ele começa a falar das Senhor, coisas que fez. Senhor, em teu nome, Isso, não isso. expulsamos Eu fiz demônios, isso. Aí em ele teu vai falar, nome, não curamos isso, enfermos. eis que não vos conheço. Não conhece, não é a pessoa, não conhece as obras, no sentido É, de não legitimar, não ser obras legítimas, que tinha a ver com o propósito de vida para aquela pessoa e com o propósito de Deus na vida dela. Não era a vontade de Deus. É nesse sentido que o versículo está falando. E isso não tem é. a ver com salvação. As pessoas acham que ali Jesus está falando da salvação. Apartai-vos de mim, eles já querem condenar a pessoa já. Fala, tá vendo? Vai queimar tudo no fogo do inferno. Eu entendi desse mesmo. Afasta de mim, porque eu não vos conheço, é. Não, mas Não é não? aí tenta imaginar Jesus falando que não conhece a senhora. Rafa, faz isso comigo, não. Pois Até é. porque eu nem faço o que eles fazem. Não falo que eu curei, que eu fiz isso. Não, mas Muito pelo... conhecendo como pessoa. Tenta imaginar Deus Entendi. falando que não conhece nenhum de nós aqui como pessoa, não sabe quem nós somos. Seria um absurdo nós entendermos dessa forma.
Ele É está falando, verdade, só abriu o que ele agora está que é dizendo que ele não interessante. conhece é as obras que a pessoa As praticou. obras, É as obras, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ou seja, iniquidade é aquilo que você faz para Deus sem Deus ter pedido para você fazer. Deus queria que você fizesse outras coisas, ou fazer aquilo, mas em outro momento. Mas você achou, achando que era a vontade de Deus, você está indo lá e fazendo. Ó, ontem mesmo eu falei na igreja. Eu abri 3 igrejas achando que era a vontade de Deus, que aquele era o tempo de eu abrir 3 igrejas. Teve 2 que eu abri numa única vez, numa pancada só. Saí para olhar um salão, no meio do caminho eu vi uma placa em outro, fui no primeiro, fechei o contrato. Quando eu voltei, parei no outro, liguei, no outro dia fechei outro contrato. Abri 2 igrejas ao mesmo tempo. É da e não vontade de era da... Deus que se abra a igreja? penso que sim. Claro que é da vontade de Deus, mas não para mim, para minha pessoa como pastor, Fernando, não era o tempo que Deus queria que aquelas igrejas fossem abertas. Entendi. Não tinha a ver com o lugar. Eu achava que era aqueles lugares, mas não era. O resultado disso ficou um tempo, depois elas fecharam. Então, esse é o tipo de coisa que eu faço para Deus, pastor Hélio, sem que Deus tenha pedido para mim fazer. Por quê? Porque não era o tempo e nem a vontade dele que eu fizesse aquilo. Entendi. Pastor, Parece meio complexo, mas essa é a realidade. Muita gente, quando eu falo isso, não quer nem aceitar. Mas é uma grande verdade, é uma grande realidade. pastor Fernando, Oi? pastor, em Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz sobre as bênçãos espirituais em Cristo, que fala lá no verso 3, Ah, bendito seja o Deus e e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. qual nos abençoou E isto, com todas todas as as sortes de bênçãos bênçãos espirituais nas em Cristo regiões, Jesus, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. nas regiões celestiais. O que você quer Isso saber dele? esse acesso que nos elevou a isso, que nos abençoou nisso, Ah, o que seria, tem a ver com de quando nós acreditou, ou foi quando automaticamente o plano, que é um plano na eternidade, que ele automaticamente preparou? as duas coisas. Tem a ver com o plano, o propósito eterno de Deus, tem a ver quando nós recebemos o Senhor como o nosso Salvador. Ou que Porque seja, veja que as afirmações de Paulo ali, está tudo no passado. é, Veja, ó como está escrito, que nos abençoou, não é que irá nos abençoar, que vai nos abençoar, determinado, né? entendeu? Que nos abençoou, já aconteceu, Já já aconteceu, né? abençoou, já Ou que fomos seja, abençoados, nos nos- fez, não é que vai fazer, nos fez assentar juntamente com ele, na onde? Nas regiões celestiais. ou que seja, mas isso aí se cumpre em nós quando nós acredita, né? Exatamente, quando se crê. Entendeu, entendeu. Quando se Maravilha. cria, aí à medida que vai se amadurecendo, você vai tendo maior compreensão dessas afirmações de Paulo, que todas as bênçãos são espirituais e que há uma região, um espaço geográfico onde essas bênçãos são derramadas. Aonde? Nas regiões celestiais. Aonde estão as regiões celestiais? Diga, no segundo céu. É lá que Deus entrega a bênção, irmão. Nas regiões celestiais. Por isso que tem coisa que a gente precisa perseverar em oração. Por quê? Deus entrega a bênção nas regiões celestiais. Mas quem também habita nas regiões celestiais? As potestades, principais. Potestades, principados, ossos da maldade. E aí eles lutam para fazer com que essa bênção que Deus já abençoou
Paulo não disse que já fomos abençoados? É verdade. Eles fazem com que essa bênção não se... Eles tentam, né? Fazer com que essas bênçãos não se materializem em nós, não chegue, não nos alcance. O grande exemplo disso é a oração de Daniel. A resposta não saiu no primeiro dia que ele se propôs a orar? É forte, é forte. Tá Ele na teve minha que mente. orar mais 20 dias. Tá na minha mente isso aí aqui. Durante o período que ele estava orando, os 20 dias, estava acontecendo o quê? Ele não sabia, mas estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais. O anjo que Deus havia designado para trazer a resposta não conseguia furar o bloqueio dos principados e potestades. Ah, teve um também não, aí. É forte, é forte, é forte. É forte, amém. É É forte. tremendo isso. Agora, Quando o anjo chegou com a resposta, ele parou de orar, por isso que deu 21. Aí que ele foi saber que o anjo contou para ele o que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Veja que o anjo já chega chamando ele assim, ó, homem muito amado. E aí o anjo vai dizer para ele, ó, eu vim por causa da tua oração. Desde o primeiro dia, o anjo vai dizer, ó, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar e a entender o quê? Qual era a vontade de Deus. Porque Daniel não orou querendo saber o que ia acontecer com o povo depois que se cumprisse os 70 anos de cativeiro. Estava chegando ao fim, não estava? Cativeiro Verdade. os 70 anos de cativeiro estava chegando ao fim. Ele estava lendo as escrituras e ele encontrou a profecia que havia sido proferida pelo profeta, se eu não me engano, o profeta Jeremias. E aí ele quis saber, Deus, o que vai acontecer com o nosso povo depois do período do cativeiro de 70 anos. Então ele aplicou o coração a entender e compreender aquilo. O anjo chega e trazendo a resposta no 21º dia, dizendo, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a saber e a entender, foram ouvidas as suas orações. E eu vim por causa das suas orações. E aí o anjo explica que houve batalha no mundo espiritual, que o anjo que Deus havia designado estava encontrando dificuldade para furar o bloqueio, pastor Ré, no mundo espiritual. E aí Deus teve que mandar reforço, hein? Olha que poderoso isso. Para a resposta chegar até Daniel. Então, um outro exemplo, Jesus disse assim, ó, tudo quanto pedirdes em oração ao Pai, crendo, recebereis. Nós recebemos tudo que nós pedimos? Hã? Vamos, irmãos, fala, não fica assustado, não. Ainda não, eu nós não, estamos nessa posição. Não, mas então tem uma coisa errada aí, porque Jesus falou que tudo que pedir a gente recebe. eu acredito que eu penso, posso falar, pastor? Claro, Eu penso que eu recebo. Só que muitas vezes, quer dizer, muitas vezes, eu recebo, mas eu não vejo, entendeu? Isso não não significa entendi. que eu não recebi. Tem O como. fato de eu não ver não significa que eu não recebi, entendeu? Mas eu aceito e acredito que eu... Tem muita bênção parada, estacionada, pastor Régio, nas regiões celestiais, está retida. Por quê? Porque o senhor parou de orar. O senhor achou que Deus não queria dar. Mas ele falou, pede e o Pai vai dar, ué. Está lá retida, nas regiões celestiais. O Vocês problema estão é que o pai conseguindo entender? pastor. Vem, Oi? pastor. O problema é que o pai dá benção a filho. Só que filho obedece o pai. Muitas das vezes nós não estamos no papel de filho. E precisamos nos enquadrar para que essas bênçãos venham chegar até nós. Nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Mas e a obediência, como é que tá?
Porque assim, ó, em Cristo Jesus, nem sempre as bênçãos para nos alcançar estão associadas à questão de obedecer ou não. Nem todas as bênçãos. Porque essa era a forma que Deus se relacionava com o povo na antiga aliança. Ó, se obedecer, vocês recebem, se não obedecer, então não recebe. Mas em Cristo, ó como está escrito. Temos um Pai misericordioso e bom que faz com que o seu sol e a sua chuva desça sobre todos, justos e injustos. Então, às vezes, eu não estou dizendo aos irmãos que não é importante obedecer. Quanto mais obediente nós formos, quanto mais obediente você for, maior será, então, a sua comunhão com Deus. E como o pastor Alessandro afirmou aí, tenta imaginar, irmãos, como é que você vai falar não com um filho que te obedece, rapaz, em tudo? Hein, pastor Alessandro? Ai, ai. Menino que é obediente, rapaz, tudo que você fala ele faz, tudo que você pede ele atende. A hora que ele te pede uma coisa, como é que você diz não para ele? Pior que é, né? Mesmo o Né? filho pródigo estando, mesmo o filho pródigo estando fora, chegou, teve festa, teve anel, teve tanto. Viu? Então, nem sempre está associada a obedecer ou não, tá? É Importante os verdade. irmãos saber isso. Por quê? Porque senão vocês começam a vincular a vontade de Deus abençoar ou não baseado no comportamento de vocês. Aí tem coisa que você vai querer pedir, aí você baseia assim, ó. Ah, não vou nem pedir isso para Deus, porque do jeito que eu ando, eu já sei que ele não vai dar. Ué, como é que você sabe que ele não vai dar? Ai, Deus. É da vontade dele te dar, ué. Se fizer parte do propósito eterno dele, então, na sua vida, aí que ele dá mesmo. Mesmo você sem merecer, mesmo você não merecendo. Irmãos, agora sim, ó, por conta do horário, a gente segue falando dos dons exteriores na próxima aula. Os 9 dons, tá bom? Perfeito? Maravilha. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero saber de vocês o quanto vocês absorveram sobre os dons interiores. Ah, eu já sabia disso, já tinha ouvido falar disso, nunca ouvi falar sobre isso. Eu não sabia que eu tinha esses 3 dons interiores e qual era a importância deles. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro aí? O primeiro corajoso aí. O Bruno. Vamos lá, Bruno. Você que tá com a filhona aí, agora é hora. Você quase não fala, fica economizando voz, não. Mas eu já Amém. sabia do Espírito Santo, a vida celestial ainda estava mais risco do O, momento, não. o dom celestial, você estava o quê? Não tinha ouvido falar muito assim. O que As era o coisas dom só, celestial, né? só da vida eterna do Espírito Santo, que eu já sabia que eu já contém desde que nasce, já Mas agora você entendeu, conseguiu sim, absorver. mais ou menos. Às vezes não estou deixando coisa para estar pensando. Mas o que eu entendi um pouco já. Mas eu vou reassistir a aula e vamos lá pegar todos os pontos Isso, certinho. reassiste a aula, revê de novo para ouvir as explicações, aí pega a Bíblia, abre, lê, relê os textos para poder absorver. Por quê? Porque depois aí vocês conseguem ensinar a outros. Sim. Então vamos lá, quem é o próximo? Eu, eu, Então vai, fala. ou que seja, acerca dos 9 dons, essa já parte eu já conheci, já tem uma base. Mas a parte do interior, não. Essa daí simplesmente é igual à aula passada, aquela aula passada que teve automaticamente, né, do acesso ali, esclareceu de uma forma que eu peguei o pacote, eu levei tudo para a igreja e dei a doutrina lá, que o povo ficou, meu Deus do céu. Foi impactante, sabe? Parece que eu nasci de Sim. novo. Amém. Glória a Deus. E eu automaticamente eu buscava que
Tem hora que eu até brincava, eu não sou batizado com o Espírito Santo, não. E eu falava isso em verdade, mas através daquele dia aqui, meu Deus. E após eu levar para dentro da igreja aquilo ali, eu vi a cara do povo, e depois eu pude contemplar que eu fui o ministério, né? Aham. Agora eu tenho um curso de teologia, né? E É. todo branco tem que passar por lá. E quando eu chego lá, eu falar de quê? Aí eu fiquei mais maravilhado ainda. Aí eu peguei a Aí, membra que estava lá e falei assim, ó, você viu aí a heresia que eu levei para vocês lá? Então ela falou, verdade, né? Tá vendo? Podia ser desmascarado se eu estivesse mentindo. Eu falei, tá vendo aí como é que Deus prepara as coisas na hora certa? Mas glória a foi uma bênção Deus. na minha vida. Foi É, uma glória a bênção, Deus. É experiência. só uma pequena correção, tá? Tanto homem quanto mulher, quando for se referir, é membro. Membro da igreja. Ah, uma irmã, membro da igreja. Um irmão, membro da igreja. Tá bom, pastor? Mas Amém, amém. eu fico feliz de saber que o senhor está aprendendo e fazendo aplicação do conteúdo. Quanto mais o senhor aprende e faz aplicação e compartilha, você dispensa. Olha como está escrito: que os homens nos considerem como verdadeiros ministros e dispenseiros. Então, dispenseiros ali aponta, fala para quem é mordomo de uma casa, pastor pastor Alessandro, e que é responsável para administrar a despensa daquela casa, repartindo os alimentos que tem dentro da despensa com os da casa. E aí Deus vai dando mais e mais e mais. Muito bom, tá de parabéns, tá? Peguei. Pastor Regis, vamos lá. Para. Eu também aqui eu peguei um pouco mais aqui dos dons interiores, né? Mas dos dons que eu mais agradeço a Deus, inclusive na minha oração diária, é o dom da vida, né? Da vida Não eterna. só o dom da vida eterna. Esse é um dos melhores dons que a gente tem e recebe todos os dias, né? Ele se Sim. renova a cada amanhecer, a cada vez que você abre os olhos. Mas eu faço que nem o Bruno também, eu vou ter que pegar aqui depois e rever Reassistir, a rever a aula, né? aula. Mastigar. Estudar um pouquinho mais, praticar, isso é bom. Correto. Mas Glória muito a bom, Deus. parabéns. Glória a Deus. Lembrando que vida eterna, né? O senhor falou a respeito da vida eterna. Jesus vai falar sobre vida eterna. Eu estou dando uma série de ensinamentos lá na nossa igreja sobre vida eterna. Já foi o terceiro domingo que eu falei sobre vida eterna. Cada domingo eu falo um pouco lá. Então, João 17, versículo 3, Jesus vai falar o que é vida eterna. E ali em João 17, versículo 3, Jesus deixa claro que vida eterna tem a ver com o relacionamento que nós vamos ter com Deus a fim de conhecer a Deus. Então, se você sair em busca de conhecer quem é a pessoa de Deus, o Deus Pai, como único verdadeiro Deus, então você está exercendo, executando o dom da vida eterna em você. Vida eterna não é algo que está num estado estacionário dentro de você, que só vai ser ativado quando você entrar na glória. Não, vida eterna é algo que você vivencia no dia a dia, a experiência sua com Deus Pai. E aí, a partir do momento que você conhece o Deus Pai, você passa a conhecer também a Jesus Cristo, o Filho. Está em João 17, versículo 3. Aí você tem que ir para 1 Coríntios, capítulo 2. Vai anotando aí. 1 Coríntios, capítulo 2, onde Paulo vai falar sobre o Espírito Santo que vai até as profundezas de Deus para revelar a nós as coisas que estão nas profundezas de Deus. É função, tarefa do Espírito Santo. E aí a gente passa a conhecer quem é Deus e vivendo a vida eterna já aqui, no corpo dessa vida. O senhor já tinha ouvido falar sobre esses dons interiores?
não assim como o dom interior, né? Já tinha ouvido falar do dom do Espírito Santo, dom da vida eterna, sim, mas não nesse termo, dons interiores, entendeu? Né? Então, São interiores. esse termo para mim foi novo hoje. Eles são interiores, são chamados dons interiores, porque está dentro de cada um de nós. Por exemplo, o dom de línguas é um dom exterior. Por quê? Quando você fala em línguas, eu estou te ouvindo falar. É exterior. O dom interior, não. O dom interior é algo que está dentro do Senhor. O Espírito Santo está dentro do Senhor. Por que eu sei que o Espírito Santo está dentro do Senhor? Porque Atos capítulo 19, versículo de número 2, Paulo disse: recebeste já o Espírito Santo quando cresce? Então, Paulo está dizendo, ó, se creu, recebe o Espírito Santo. Mas é um dom é um dom interior. O Espírito Santo está dentro do Senhor. Tá bom? Lisa Vânia, fala comigo. Estou aqui. Então, vamos lá, sua vez. Eu já tinha ouvido alguns momentos, umas ministrações falando sobre esses dons, mas eu não me atentei para o fato de que nós tivéssemos esses dons dentro de nós, uma vez que nos convertemos, né? Eu não sabia a diferença entre os dons interiores e os dons exteriores. E eu tenho uma pergunta que, se o senhor não quiser responder agora, se o senhor já quer encerrar a aula, que é o dom de Eclesiastes 5:19. Eu canto muito em cima desse dom, né? Que é o dom de você trabalhar e viver do seu trabalho. E aí, de repente, ele não entrou na lista nem dos 3, nem dos 9, né? Que é dom de Deus a gente trabalhar e viver do trabalho da gente. Eu entendo assim que é um dom que Deus dá para a gente não viver Mas, nem aproveitando dos outros, né? Nem abusando dos outros e nem esperando só pelos outros, mas a gente reconhecer que a gente tem potencial para mas se manter e para ter conquistas, né? é o texto que diz que dons e riquezas Deus dá a quem quer? É esse? Não, está escrito assim: quanto ao homem a quem Deus confere riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Sim, aí Deus está falando da capacidade dada a algumas pessoas, que não são todas, que recebem riquezas e posses. Tem a ver com riquezas e posses. Hum, Então, Salomão está dizendo que isso é uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus dá a algumas pessoas. E as pessoas, ao receberem isso, riquezas e posses, elas devem saber administrá-las de tal modo que tanto elas quanto as pessoas com as quais elas se relacionam desfrutem disso. Esse poder de administrar riquezas. Quando nós estivermos falando sobre os dons exteriores, eu vou tocar nesse tema. Essa capacidade de administrar riquezas, posses. Por isso que é chamado de dom. Por isso que Salomão diz que é dom de Deus. É um presente de Deus. É uma capacidade que Deus te dá para você administrar riquezas das quais o próprio Deus faz chegar até você. E você vai perceber, são poucas pessoas, porque isso tem a ver com aquelas pessoas que recebem essas riquezas e posses sem fazer esforço algum. Elas não empregam tanto esforço. Nossa, trabalhei a vida inteira, mas conquistei, me tornei uma pessoa rica, papapá. Quando elas contam a história delas, você vai perceber, nossa, mas não fez esforço nenhum, gente. E recebeu essa riqueza, essas posses, junto com a riqueza e com a posse, a capacidade de administrá-las e desfrutar delas. Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo para a senhora para ajudar aí o entendimento. A senhora conhece a padaria Viva a Noite? conheço. Lá embaixo, ali no Parque América? Aham. Padaria Viva a Noite. Irmãos, aquilo ali é uma galinha de ovos de ouro. Na questão financeira.
é dinheiro que entra ali dia e noite, sem parar. Desde a hora que eles abrem até a hora que eles fecham, é dinheiro entrando. Correto? Só que vocês vão reparar, quem frequenta lá, quem vai lá, eu quero que vocês passem a reparar que todas as vezes que vocês forem lá, vocês vão ver os donos lá. Todas as vezes, não importa o horário, não importa o dia, eles estão lá todos os dias. São pessoas que foram agraciadas com riqueza, com posse, mas não desfruta dela. O cara trabalha. Ele tem a capacidade de colocar pessoas para poder tomar conta, gerenciar e desfrutar, eles aproveitarem, saírem para desfrutar, viajar, conhecer o mundo, conhecer o Brasil, sei lá. Mas eles não fazem isso. Eu conheço muitas pessoas assim, Pastor Régio, que vivem dessa maneira. E não desfrutar dos bens e das posses, riquezas que foi te dado como um dom da parte de Deus, é pecado. Salomão disse que chega a ser um pecado. Conseguiu entender, mano? Claro, com esse aqui. Então, espero Então já que é para buscar dom, eu vou buscar esse aí. Sim, a senhora pode buscar. Não pode, relacionado a dons, não há assim nada que você possa dizer assim, esse dom aqui eu não posso buscar, com exceção dos 3 dons interiores. Não se deve orar pedindo eles. Por quê? Porque eles são dados de graça e pela graça ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor. Então não se ora pedindo, eu queria o dom da vida eterna. Como assim o dom da vida eterna? Está orando pedindo o dom da vida eterna? Seria a Não. oração mais redundante da sua vida. Agora, Senhor, eu quero riquezas e posses. Ore a Deus, crendo que recebereis. Olha como está escrito. Tudo que pedirdes ao Pai, orando, crendo que recebereis, loeis. Porque tem pessoa que ora, mas não crê que vai receber. Só ora. Tem que orar crendo que vai receber. Então, é possível que Deus te dê. Amém. Essa possibilidade é um leque que está aberto para qualquer um de nós. Então, isso tem a ver com um atributo que pertence a Deus, que é o poder de criatividade. Pertence a Deus, mas Deus compartilha conosco. Por exemplo, Deus pode te dar uma ideia única que ninguém nunca teve, uma coisa simples que a senhora arrebente. Por exemplo, tem um irmão, eu conheço ele só de nome, mas esse irmão, logo quando aconteceu a pandemia, olha a ideia simples que ele teve. Foi dele aquela ideia do álcool gel, do pedalzinho lá, lembra que em várias igrejas, vários comércios, você entrava, você pisava no pedalzinho, colocava a mão lá, não saiu o álcool gel? É de um irmão aquela ideia. Poder de criatividade. Ele arrebentou de vender aquilo ali. Depois outras empresas começaram a copiar, lógico. Mas da onde veio a ideia? Desse irmão. Ele de vez em agora ele está meio sumido da internet, mas antes ele aparecia mais. O pessoal chama ele de Kaiser. Não sei se a senhora já ouviu falar. Já ouviu Não. falar do Kaiser? Sim, eu acompanhava ele. Você seguia ele? Então, aí, o Sim. Bruno conhece, seguia ele, ó. Esse Kaiser é dele essa ideia. Você vê, uma ideia simples, né? Que na hora que a gente para pensar, a gente fica assim, nossa, gente, mas por que eu não tive essa ideia? Porque Deus não te deu, Deus não me deu. Deu para quem? Deu para ele. Ele ganhou milhões, vocês não têm ideia, ele ganhou milhões vendendo aquilo, irmãos. Uma coisa simples dessa, pastor Ré. É poder de criatividade.
poder de criar coisas. Deus te dá uma ideia. Faz tempo que eu venho orando, falando, Deus, me ilumina com uma ideia, me dá clareza de alguma coisa que ninguém nunca teve essa ideia, ninguém nunca pensou nisso. Sempre nas minhas orações eu peço, venho pedindo, ó, faz tempo. E eu oro crendo que uma hora o mestre vai dar uma luz. E eu vou ter Oi, uma irmão. ideia que ninguém nunca teve. Oi, Simples. irmão. Eu peço a Deus todo dia para me dar o dom de administração que ele deu para José. Entende? Poderoso. E o É, senhor já, José administrou primeiro o espírito dele, né, para não ficar rancoroso, É, né? Porque quando os irmãos venderam lá, ele poderia muito bem estar revoltado e na hora que pudesse dar um belo troco, mas ele foi sim, humilde o suficiente. Eu peço muito a Deus isso, o dom de administração que ele deu para José. E sim, depois administrar todos os bens de Potifar, do faraó, e se tornar o governador do Egito. Não é fácil você administrar tudo aquilo, não, viu? Administrar posse, administrar recursos, administrar pessoas, não é para qualquer um, não, viu? Administrar uma igreja não é para qualquer um, pastor não Fernando. é fácil. Então, observe que o senhor tocou num tema muito importante. Primeiro Deus preparou o espírito dele. Existem situações que primeiro Deus precisa preparar o teu espírito. Eu contei uma experiência que eu vivenciei, contei para vocês, em uma das nossas aulas aqui, quando Deus me enviou lá para o Paraná, eu estava orando aqui, e aí fui lá no Paraná, e eu estava buscando entender o porquê que eu tinha ido para lá, o que Deus queria comigo lá. Eu cheguei num ambiente onde as pessoas estavam falando sobre números na questão financeira. Eles falavam de valores altos, irmão, dentro da casa dos milhões. E eu percebi que Deus preparou o meu espírito ali, porque eles falavam aqueles valores, como alcançar aqueles valores, e para mim era como se alguém tivesse me ensinando como ganhar R$ 500, R$ 1.000. Mas eles estavam falando da casa de milhões. E eu comecei a absorver aquele conteúdo, receber no meu espírito, como se eu estivesse tendo uma aula de, como é que eu faço para ganhar, adquirir R$ 500, R$ 1.000? Mas não era milhões. E aí eu pude entender, Deus estava preparando o meu espírito. Por quê? Porque mais para frente, no tempo de Deus, eu vou alcançar a casa desses milhões. amém. Ajudei a senhora, irmã, a entender? Claro, claro. Obrigada. Glória a Deus. Vai para cima, ora, crendo que vai receber, que você vai receber. Pastor Régio, Amém. mesma forma. Entende? Administração. O José ele dá alguns direcionamentos ali de como administrar. Inclusive, eu até ensinei vocês aqui, quando a gente está falando de finança, a questão de separar 20% de tudo que você ganha, entendeu? Já é um passo bom para administrar a questão financeira. Amém, queridos? Tranquilo? Cadê o pastor Alessandro? Cansou, Amém. pastor? Eita, glória! É isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Os dons interiores são as coisas iniciais da vida divina, que são recebidas pela graça. Então, a minha vida divina, ela se inicia ou se iniciou quando eu recebi os dons interiores. É o início, eu preciso amadurecer nelas, porque elas vão me remeter aos dons exteriores. E isso nós vamos falar dos dons exteriores, cada um, a manifestação deles de cada um por vez na próxima aula. Tranquilo? Maravilha. Então nós vamos orar e vamos orar com. Deixa eu ver aqui. Pastor Regis parece que orou, né, na última aula, na última vez. Não foi o senhor? Foi não? Tem a irmã Lisavana ora também, que é uma benção. Eita glória. Vamos com a diaconisa Márcia. Nunca ouvi a diaconisa Márcia orar. Deixa eu ver como é que é a oração dela.
Olha ela rindo. Nossa, que benção, ela ora rindo. Tanta alegria que eu escolhi ela, ó. Bom, vamos orar, né? Amém. Vamos orar. Nunca ouvi a senhora orar. Vamos lá, quero ouvir a oração da senhora. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Oremos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Aleluia. queremos te agradecer, Senhor, em especial, Pai amado, pela vida do pastor, pela vida do pastor Fernando, Senhor, que o Senhor tem nos direcionado, Pai amado, para que ele tenha trago, Senhor, ensinamentos, Pai amado, à nossa mente, ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dele, a família dele, Senhor, e tudo que discerne a ele, Pai. Continua, Senhor, derramando sabedoria sobre a vida dele e sobre as nossas vidas, Senhor. Capacitando, Pai amado, para que possamos cada vez mais, Senhor, sentirmos interesse em aprender, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem nos guardando, nos protegendo, nos livrando-nos de todo o mal, Pai amado. E obrigada, Senhor, por esse momento. Continua conosco, Senhor, revelando a nós, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, os dons, Pai amado, sobre esse aprendizado que tivemos hoje, Pai, para que possamos, Senhor, aplicar, Pai, naquilo que discerne, Senhor, naquilo que o Senhor quer, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Ó, irmã, ora bem, hein? Obrigada. Já Quer pensa. dizer, eu não, tá? Olha, o meu coração tá assim, tá? Por quê? Ué, porque, sei lá. Se o pastor lá da igreja da senhora falar assim, ó, diaconisa Márcia vai vir aqui e vai orar, e aí? Vixe, pensa numa pessoa que vai tremer, mas eu oro. Não, mas a senhora já está Pastor, pronta. Já orou aqui, aqui é a preparação. amém. Pastor, É, eu tenho aprendido, acredito eu, que é com o Espírito Santo, que é o mais simples possível, sabe? E com a disposição em que ele nos coloca, né? Às vezes eu parece ser meio assim, como é que fala? ela é Meio meio doidinha. devagar com algumas coisas, mas eu apenas quero entender mais, sabe? Eu Mas me considero uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Com desejo de aprender, só isso. Se alguém amém. perguntar, você sabe? Não, não sei. Estou aprendendo e quero Tem aprender cada gana, vez tem mais. vontade, tem sede, tem paixão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É isso. Tranquilo, irmã. A senhora está no caminho certo. A senhora está 1000 passos à frente de muitos crentes aí. Amém. É muito bom. Todos que se dispõem a estudar, a aprender, está à frente de muitos aí. Nós temos uma deficiência muito grande dentro das igrejas pela falta de interesse, disposição das pessoas estudarem e aprender a palavra de Deus. É uma pena. Mas glória a Deus que Deus tem um remanescente fiel, né? Então é isso, Amém. irmãos. Deus abençoe, tenham uma boa noite. Segunda-feira que vem nós estamos de volta, hein? Os dons exteriores, pastor Alessandro. Vai lá terminar seu guarda-roupa, varão. Amém. Boa noite a todos. Tchau. A paz do Senhor a todos. Amém. Uma noite Amém, abençoada. paz. Eita, glória, Jesus. Aqui, ó.